Olá, meu nome é Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos compreender como as áreas profissionais elas se integram e muitas vezes junto com a ciência. Então vamos lá? Bom, para a gente começar a falar a respeito das áreas profissionais, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né, e destacar aí o que a gente já falou na aula anterior a respeito da ciência sendo um instrumento como motor da humanidade. Então a gente já entende aí que a ciência ela faz parte do cotidiano, ela está inserida em todos os contextos, mas é legal a gente também entender que sem ela nós não teríamos aí chego em muitos lugares, né? Como, por exemplo, na questão da saúde, tecnologia, na alimentação, habitação, transportes, entre outras as áreas. Então, a ciência, querendo ou não, ela acaba se tornando uma matriz aí, vamos dizer, até uma matriz energética para outras áreas também acontecerem. Ela é uma atividade, e a gente sabe disso, que cada vez mais ela precisa de estímulo e pessoas para poder ter interesse, né, e poder se especializar nessas áreas. E o mais interessante, quando a gente fala do nosso país, o nosso Brasil ele tem um desenvolvimento muito intenso, mas a gente percebe que muitas vezes o que falta são pessoas dispostas a entrar aí nesse âmbito da ciência. E aí quando a gente fala da ciência, talvez surja, né, na sua cabeça aí, você que está me ouvindo, mas quais são as áreas profissionais que existem, né? Ou seja, aonde existe a atuação, essa integração da ciência. Então, eu destaquei algumas áreas, né? Então, nós temos aí, desde a indústria, que aí envolve indústrias alimentícias, farmacêuticas, cosméticas, automotiva, entre outras. A questão de institutos de pesquisa, então a gente sabe que no Brasil hoje você tem muitos institutos de pesquisa que normalmente eles estão atrelados a uma universidade. Temos também as universidades, né? E aí nós temos tanto as públicas como as particulares. Temos também algumas agências que a gente fala que são conhecidas como agências públicas. O que é isso, Mari? São aquelas agências que fomentam a pesquisa. Então, por exemplo, aqui no Brasil, mas né, não só no estado, no município de São Paulo, mas no interior também, nós temos a Fiocruz, a Anvisa, entre outros órgãos, que são órgãos que fomentam essa parte da pesquisa também. Hospitais, clínicas, empresas, consultorias, agências de inovação, entre outras, né? A grande expectativa é que as áreas científicas, elas começam a perceber e a receber mais atenção nos próximos anos, principalmente depois que a gente passou pela pandemia, né? Então, querendo ou não, a área científica, a pesquisa científica, ela alavancou aí no sentido de visão, né? Ou seja, olha, é importante pesquisar, é importante ter estudo, então a gente conseguiu aí ter um olhar diferenciado, principalmente depois da pandemia, ok? Bom, para a gente ingressar numa área dessa, que a gente fala que é de cunho científico, a gente precisa passar por alguns passos, né? Então, a primeira coisa que é super importante é entender se aquela instituição que eu tenho interesse ou a instituição que eu vou me graduar, ela é reconhecida pelo MEC. Lembrando que o MEC é o Ministério de Educação. Então, assim, é justamente um órgão que vai poder comprovar se aquela instituição ela está apta a favorecer e a fornecer aquele curso de forma adequada e de forma correta. Além disso, ela passa por um processo de avaliação. Então, toda a faculdade, né, toda a universidade, ela passa por vários critérios a gente chama de critérios avaliativos, justamente para saber se ela está apta a fornecer aquele curso e a ter aquele curso dentro da sua carga, né, dentro dos seus cursos, dentro da sua estratégia de ensino, ok? Além disso, a gente tem as pós-graduações, que aí envolve especializações, MBAs, mestrados e doutorados que a gente faz logo após a graduação. Existem muitas pessoas que acabam ingressando já num curso de especialização na sequência, ou outras, como é o meu caso, que ingressou direto no mestrado. Então, cada profissional da área da ciência, ele vai se enquadrar de acordo com aquilo que ele deseja como né, na sua área profissional, ok? O terceiro que a gente tem
Também, e aí eu coloquei como observação, os aspectos de algumas especializações também à distância, né? Então, antigamente a gente não tinha muito isso, né? Então, se eu for pensar lá na minha época, né, alguns anos atrás, só tinha, a única opção que eu tinha, por exemplo, do mestrado era estar lá dentro da universidade, né? Então, eu tinha que estar presencialmente. E hoje a gente consegue perceber que você pode estar até em outro país de forma remota, né? Isso é muito bacana. Eu tenho vários exemplos de colegas que fazem doutorado e mestrado fora do Brasil, né, em Portugal ou outros países, mas que estão no Brasil, né? Então eles fazem tudo de forma remota e normalmente eles só vão até o país justamente para apresentar a finalização do trabalho ou então participar de algum congresso e assim por diante. Então é uma área bem bacana que você acaba fazendo um network, né, um contato muito legal, não só dentro do país, mas fora do país também, ok? Roda a vinheta da curiosidade. Eu fui aprovada para o curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo. Eu escolhi esse curso, olha só, na fila da inscrição do vestibular, que na época, revelando a idade de novo, era feita pessoalmente. Aí eu estava lá, na inscrição, né, desesperada, porque estava chegando a minha vez, ficha de inscrição em branco, olhando o nome dos cursos e pensando, putz, eu queria fazer alguma coisa que tenha um impacto social. Aí meu pai, novamente, estava lá comigo e falou assim, você escreve bem. Jornalismo. Preenchi, me inscrevi e passei. Foi assim que eu escolhi o meu curso, no susto. Bom, eu não sabia o que eu ia estudar em jornalismo. Que disciplinas eu ia ter em jornalismo? Quando eu fiz a matrícula, eu vi lá sociologia, filosofia. Eu falei, nossa. Eu não sabia o que faz um jornalista. Exatamente, o que faz um jornalista? Como que é a rotina de um jornalista? Onde que trabalha um jornalista? Quais são as possibilidades? Ganha dinheiro? Eu não tinha a menor ideia, mas eu achava legal, você jornalista, legal, ainda que eu nunca tivesse falado com um jornalista na minha vida. E aí, quando começou o curso, eu fui vendo que esse problema não era só meu. Não era só eu que estava lá perdida, sem saber o que eu ia estudar, o que eu ia fazer depois de formada, como que era a Unesp, como que era o curso, onde ficava Bauru, se era calor ou frio. Os meus colegas de curso também estavam perdidos. Bom, esse vídeo que vocês acabaram de, né, estão aí dando uma olhadinha nele, ele é longo, é um vídeo aí de uns 18, 20 minutinhos, mas ele é muito legal porque ele vai retratar a questão da escolha da carreira, né, aquilo que eu desejo justamente na adolescência. Então, a idade que vocês estão é uma idade que muitas coisas aparecem e a gente fica um pouco perdido, né, para onde eu vou, o que eu gosto. Então, essa palestra show, né, que a gente fala que a USP fez, ela traz aí um direcionamento bem bacana das vivências que existem de como escolher a melhor área do jeito ou da forma que você acredita e o profissional que você quer se tornar. Ainda dentro das áreas profissionais, é legal a gente destacar que não é só a área de ciências biológicas, né? Normalmente quando a gente fala a área de ciências, na cabeça, eu tenho certeza que da maioria já vem assim, é a parte ambiental, é a área da saúde, e não é só isso, né? Então, a ciência ela é dividida em várias áreas. Então, a gente tem ciências exatas, ciências humanas e ciências biológicas. Essas três são justamente as três áreas que a gente fala que são as áreas base para que venham outras sub-áreas, né? Então, só para a gente poder entender que existem essas três, e aí dentro das três nós temos algumas áreas que a gente fala que são áreas características e com focos específicos. Então, você tem lá as ciências exatas, ela tem todas as sub-áreas dela, as biológicas, as humanas e assim por diante. Mas olha que interessante, tudo é ciência. Eu acho incrível isso, porque é para a gente cada vez mais comprovar que o termo ciência, né, esse termo estudar, pesquisar, ele faz parte de qualquer âmbito profissional. Então é legal perceber, né, essa coisa de cada um é uma área muito específica, mas todos estão dentro de um contexto de pesquisa, de conhecimento e de estudo, ok? Pensando nisso, né, nessas três áreas que eu acabei de citar, eu trouxe aí uma tabelinha que ela mostra algumas características e eu queria destacar algumas delas. Então, nós temos aí uma característica de foco, de elementos, de cursos e algumas características que são importantes
dentro dessa área de atuação. Então vamos pegar um exemplo aí da área de exatas, né? Então, na área de exatas, a gente sabe que um elemento essencial é o raciocínio lógico. Então, a pessoa que tem dificuldade com raciocínio lógico é uma área que para ela vai ser um pouco difícil de dar andamento. Eu não estou dizendo que seja impossível, porque a gente pode conseguir tudo com bastante estudo, mas a gente sabe que é uma dificuldade a mais que ela vai ter. Se a gente vai para áreas humanas, a gente entra na questão da filosofia, comunicação, beleza, e na área de biologia a gente entra mais, eu falo que é mão na massa, né? Que é a parte de experimentação. Então a gente percebe que cada área, exatas, humanas e biológicas, ela tem elementos diferentes, assim como ela também tem focos e também algumas características. E eu queria destacar com vocês. Então, algumas características desejadas, né? Na área de exatas, criatividade, concentração, inovação, e aí a gente sabe que são áreas que vão envolver, né, a parte de engenharia, física, química, e essas áreas que a gente fala que são áreas onde o raciocínio lógico ele é muito prático, né? Então eu preciso olhar, entender e fazer. A segunda que a gente tem de características desejadas é na parte humanas. Então a gente fala que a galera de humanas é a galera que gosta, né, de pessoas, que são comunicativas, que gostam de leitura e também tem um bom senso crítico. Já na biológicas a gente vai para a questão também de concentração e dedicação como característica, além de ter afinidade de manejo, tanto de animais quanto de pessoas também. Percebe que tanto a área de humanas, biológicas, elas até se encontram em alguns momentos, mas lembrando que a área de humanas a gente tem aí antropologia, história, letras, e a área de biologia existe uma gama, né? Genética molecular, biologia, fisiologia, fisioterapia e assim por diante. Então é super legal essa tabela porque ela mostra para nós, né, quais são os elementos que são desejados, mais algumas características, mas também alguns elementos que são essenciais. E eu espero que você aí já na reta final do ensino médio já tenha em mente mais ou menos a ideia que você tem da área que vai seguir. Mas não se desespere, pode ser que você comece, ache uma coisa, muda, não tem problema. O importante é você se identificar com a sua área de atuação e com a sua área profissional, ok? Bom, ainda dentro disso, uma característica que eu sempre falo que é importante a gente destacar nessas áreas profissionais, ela envolve a questão do próprio perfil, né? Então, todos nós temos o nosso perfil, né? Como nós somos, né? Hoje mesmo, numa aula da manhã, um aluno me perguntou, ele falou se eu gostava daquilo que eu fazia, né? Ou se eu me vi em outro lugar. E eu falei com muita clareza e certeza que eu amava o que eu fazia e que eu não me vi em outro lugar. E até ele brincou, mas se você tivesse se formado hoje, você ainda seria professora? E eu falei que sim, porque é uma área que eu gosto, eu me identifico. Mas sabendo como é interessante, existe um perfil. Para mim, eu fico muito à vontade, né, com alunos, numa sala de aula, mas você pega algumas pessoas que já não tem essa, não consegue ficar assim tão tranquila, ou que tem essa habilidade com pessoas. Então, cada um de nós temos um perfil. E é importante a gente conhecer o nosso perfil. Todos os profissionais, todas as profissões, né, elas podem oferecer caminhos muito bacanas, tanto na área de humanas, na área de biológicas, na área de exatas, mas o mais importante é fazer essa autoavaliação e entender quais são as nossas características e aptidões. A gente sabe que hoje você tem vários trabalhos que são feitos até mesmo nas escolas de orientação vocacional, entender qual é o meu perfil, o que eu gosto, né, os meus talentos. Então é muito bacana a gente entender quem nós somos para escolher aí a melhor área. E aí, para a gente poder finalizar essa aula, eu queria deixar uma frase de Aldemar Marques Marinho, que diz que se você é um profissional, seja de qual for a área, seja honesto e verdadeiro, porque essa é a melhor maneira de fazer o mundo melhor. Então, que você possa fazer sempre o melhor aonde você estiver, independente da profissão. Eu espero que vocês tenham gostado, tem uma série de materiais na nossa plataforma, aproveitem, bons estudos e até a próxima aula.